onda no oceano, assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, sou teu, eu sou teu. Aleluia. Vamos orar? Obrigada, Deus. Canções, Pai, jamais vão poder demonstrar o quanto nós somos gratos a Ti. Que essas músicas, que o nosso louvor possa chegar ao Seu trono de graça, Pai, como um perfume suave. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou. E é tudo que nós precisamos, Pai. É da Sua graça, que nos tira do pecado. Quantas vezes nós caímos, o Senhor nos levanta de novo, como nós cantamos. O Senhor não desiste de nós. Esse amor é muito grande, Pai, é muito grande. E nós te louvamos e te bendizemos por tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos à palavra. Pegar. Você não vai aqui? Graça e paz, queridos irmãos. Eu vou pedir para o Gui ir arrumando para mim aqui, enquanto eu vou me colocando aqui no cantinho, e agradecendo aos irmãos que estão conosco nessa noite. Apareceu aí um rapaz chamado Francisco Edileudo. Quero mandar um beijo no seu coração. Nós somos irmãos 2 vezes. Uma hora explica essa história. E é um prazer que você e sua família estejam acompanhando a gente aí, entendeu? E eu quero mandar um abraço para sua família, seus filhos também tocam. Irmãos, o Leudo é um amigo, irmão de coração, e ele colocou ali no Facebook, me lembrei de quando começamos os cultos nos lares, quando tudo começou. Foi assim que eu e mais alguns amigos nos convertemos, começamos a fazer cultos nas casas, na Casa Branca, e eram muitas pessoas. E o Leudo é fruto desse trabalho aí. Que Deus abençoe você, querido, sua família. Beijo no coração. Amém? É uma alegria, irmãos, podermos estarmos reunidos, mesmo distantes, mas próximos pela fé, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo amor, pela mesma graça, uns dos outros. Nós estamos ainda em pandemia, nós vamos ter uma reunião amanhã com a diretoria da igreja, e depois iremos entrar em contato com os irmãos para podermos, através de uma assembleia ou de ouvir opiniões dos irmãos, quando iremos retornar às nossas atividades. Eu, particularmente, tenho uma preocupação porque tanto Colorado como o Vila Lupes, Vila Amorim, o índice é muito alto de casos. Então nós queremos conversar e fazer as coisas com muita sabedoria, com a direção de Deus, vendo o que é melhor para cada um e vendo o que é melhor para o todo. Nós temos irmãos de grupo de risco na igreja, nós temos irmãos idosos, então nós queremos fazer algo que seja direcionado por Deus para que tudo aconteça de uma maneira agradável. Então, na próxima semana já teremos mais uma posição a respeito do que iremos fazer, ok? Também, queridos irmãos, quero agradecer aos irmãos que continuam contribuindo com a obra, continuem contribuindo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha suprir aí as suas necessidades, e você contribua com aquilo que Deus colocou no seu coração, com alegria. Esse é o objetivo maior da contribuição, que seja com alegria, que seja espontâneo, que seja consciente de que você está fazendo por amor e a obra de Deus. Então, os irmãos têm a nossa conta, e alguns irmãos ainda estão entregando na casa de alguns irmãos que moram próximos ali de irmãos da tesouraria. Eu quero agradecer realmente a colaboração de cada irmão. Amém? Eu acho que não tem mais nenhum recado não, né? Acho que é só isso mesmo. Legal.
Eu também quero agradecer aí, ontem nós iniciamos a nossa escola bíblica pelo Meet, Google Meet, foi uma interação muito bacana, tivemos bastante irmãos, nós estamos estudando ainda uma melhor maneira de podermos realizar as nossas EBDs. Então ontem foi uma introdução, um bate-papo, uma conversa, nós começamos às 19 horas, aí quando deu mais ou menos umas 8 horas, já era para encerrar, mas os irmãos não querem encerrar, então nós continuamos a bater papo e a conversar, mas a nossa EBD ela vai ser aos sábados, das 19 às 20 horas. Sábado, das 19 às 20 horas, ok? Depois, quem quiser se estender, que continue batendo um papo aí também. Também quero agradecer a participação dos irmãos no nosso quadro Minha História, Nossa História. Sempre dá um branquinho aqui. Minha História, Nossa História. É um quadro criado pelo Janels que tem sido muito bacana. A ideia é de nós conversarmos com cada irmão da igreja, conhecer a história de cada um, conhecer como que eles chegaram a Cristo, como que é o seu relacionamento, o que eles têm para dizer para cada um de nós, porque nós acreditamos que a história da Igreja Batista no Colorado, ela se faz com a ação de Cristo nas nossas vidas, com o amor de Deus nas nossas vidas, mas com um pouco de cada um. Cada um é importante, cada um tem o seu valor, cada um ali tem o seu ministério, exerce o seu ministério, apoia os ministérios. Então nós queremos conhecer mais cada irmão. Na verdade, que os irmãos conheçam os irmãos, para que possam aí estar se relacionando. Então que Deus possa abençoar a cada um de vocês também. Amém? Então louvado seja o nome do Senhor. Foi essa semana que o Valdir fez aniversário? Foi, né? Já um beijo no coração do Valdir. A Nath também fez aniversário no dia 19. Parabéns, gente. Parabéns, gente. Beijo no coração de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Eu acho que não tem mais nada de recado para dar, né? É isso mesmo? Então tá bom. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós vamos continuar falando sobre esses momentos que nós estamos vivenciando. Não são momentos fáceis, momentos difíceis de isolamento, momentos difíceis que nós temos o desejo de estarmos juntos, de podermos olhar um ao outro, de nos abraçar, de estar caminhando mais próximo, mas infelizmente, por conta da situação, ainda temos que ter paciência, temos que ter calma e esperar em Deus para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então são momentos difíceis, são momentos de desafios, são momentos de dificuldade que nós vivenciamos todos os dias. Não é fácil realmente. O que é interessante é que os desafios e as dificuldades que nós vivenciamos nos nossos dia a dias, eles são permitidos por Deus. Principalmente aqui, lógico, nós falamos do nosso meio cristão, nós que somos cristãos evangélicos. Então os desafios e as dificuldades, com certeza, elas são permitidas por Deus. E nós, como cristãos, não estamos de maneira nenhuma isentos desses desafios, dessas dificuldades, né? Dessas lutas que vêm sobre as nossas vidas. Mas o objetivo dessas lutas, desses desafios e dessas dificuldades não é nos prejudicar, muito pelo contrário, é nos amadurecer e nos levar mais à presença de Deus, nos levar mais a viver em dependência desse Deus que nos ama, porque esses desafios, essas dificuldades, essas lutas que nós passamos no dia a dia, elas acontecem para que nós possamos crescer e amadurecer e nos tornar perfeitos, maduros na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então encare os desafios com alegria no seu coração. E é sobre isso que eu quero falar. Desafios e dificuldades, eles devem nos levar a Deus. Amém? E o texto que eu vou usar para esta noite, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20, lá no Velho Testamento. Nós quase não falamos de Velho Testamento, né? A Fernanda está balançando a cabeça aqui. Nós estamos lendo Samuel aqui em casa e nós não falamos que tem histórias enriquecedoras, maravilhosas. Então eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí em 2 Crônicas, capítulo 20.
ok? Do versículo 1 ao versículo 30, eu não vou ler, claro, por quê? Porque o tempo não permite, porque o texto ele é muito longo, mas é um texto enriquecedor, que eu sinceramente gostaria que você estivesse lendo na sua casa posteriormente, ok? Vamos orar mais uma vez e também já orar nesse momento pelo Wellington, primo da Márcia, que saiu da UTI, mas ele ainda teve umas complicações, estava com vírus, e nós vamos orar também pela vida dele nesse momento, ok? Vamos orar, feche seus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado por tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. E nós queremos nesse momento, reunidos como igreja, como corpo de Cristo, nos nossos lares, ó Deus, interceder pela vida, ó Deus, do Wesley, do primo da Débora, Senhor Jesus, da Márcia, Senhor, pedindo ao Senhor que estenda as suas mãos sobre a vida dele, Pai. Ele saiu recentemente, ó Deus, da UTI, estava entubado, mas teve complicações. É um jovem, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor estenda as suas mãos saradoras, curadoras sobre a vida dele. E também te pedimos que o Senhor nos ilumine nessa noite, para que possamos compreender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Então, irmãos, diante da multidão de desafios, de temores, de resoluções que devemos tomar, qual deve ser o nosso procedimento? Quais devem ser as nossas atitudes? Qual o caminho nós devemos seguir para resolver questões nas nossas vidas que não é somente por conta da pandemia, com certeza se agravou, mas tantas outras questões que nós temos que vivenciar no dia a dia. Parece que de vez em quando uma multidão se levanta contra nós. Multidão de problemas, multidão de desafios, multidão de temores se levantam contra nós. Então, como devemos agir? Qual caminho devemos seguir? E como devemos enfrentar os desafios que vêm sobre as nossas vidas? Nós vamos trabalhar em cima de um texto a respeito de uma experiência do rei Josafá. Rei Josafá foi o rei ali de Judá, do Reino do Sul, aproximadamente entre 872 a 848 a.C. Ele reinou aproximadamente 25 anos. Foi um reinado relativamente promissor na questão administrativa, estava indo muito bem, até que ele fez uma aliança com Acabe, rei de Israel, e aí começou umas outras situações adversas que não foram legais para o seu reinado. Josafá foi um grande administrador, e ele era conhecido como um homem piedoso, um homem piedoso na sua administração, na sua maneira de viver. Não foi aquele rei perfeito. Essa aliança que ele fez com Acás trouxe muitos problemas, principalmente na questão das idolatrias, dos balaíns, né? Dos altos, mas ele teve um reinado até que considerado, diante de tantos outros reinados estarrecedores que estiveram na história do povo de Deus. E nesse capítulo 20, em específico, Josafá ele tem que encarar um desafio muito grande. Um desafio tremendo. Eu vou ler apenas alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: depois disso, que Deus repreendeu Josafá por conta de algumas atitudes que Josafá havia cometido. O importante é que a gente entenda que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Que Deus perdoa, sim, os nossos pecados, mas as consequências, elas virão. E Deus ele vai tratar nas nossas vidas para que nós possamos entender que Ele deve ser o Senhor e que as coisas devem ser da maneira como Ele quer, da maneira como Ele determina, da maneira como Ele propõe. Com Deus não há acordos, não é porque Deus é um déspota, não é porque Deus é mau, mas é porque nós, verdadeiramente, se deixarmos por nós mesmos,
nós não sabemos dirigir as nossas vidas como devemos dirigir. E até as decisões, se nós não buscarmos de Deus, com certeza nós poderemos quebrar a nossa cara e errar muito. E uma dessas decisões que Josafá tomou foi fazer aliança com Acabe. O Senhor o repreendeu diante de algumas coisas e em seguida aconteceu isso. Depois disso, capítulo 20, versículo 1. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Já estão em Hazazon Tamar, que é em Igede. Uma grande multidão se levantou contra Josafá. E aí, meus irmãos, que começa esse desafio na vida deste homem, deste rei de Judá. Uma grande multidão se levanta para invadir e para tomar posse e para pelejar contra o rei Josafá. E o número que havia ali em Judá não era suficiente para que pudesse derrotar essa grande multidão. Aliás, também, Deus nunca precisou de números grandes para derrotar. Nós estamos lendo aí o livro de Samuel, começamos novamente, e a gente vê que Deus não precisa de muita coisa, né? As pessoas, os reis não precisavam de muita coisa, apenas da presença e da permissão de Deus, e de Deus ir à frente para que as vitórias pudessem acontecer. Mas Josafá estava numa situação tanto quanto complicada por conta das situações que já haviam vivenciado. E aí Josafá temeu diante dessa multidão. Você vai ler nos textos seguintes, nos versículos seguintes. E aí buscou a Deus, né? Foi até a presença de Deus. Deus usou um dos seus profetas e disse para Josafá o seguinte: calma, Josafá, essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Apenas você tem que fazer algumas coisas que o Senhor lhe ordena. E aí o que aconteceu? Josafá agiu de acordo com os procedimentos estabelecidos por Deus, e essa foi a grande vitória de Josafá, porque Josafá fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. A vitória do crente está na obediência ao Senhor e à sua palavra e os seus mandamentos. A salvação, ela é de graça, essa graça inautível que a Fernanda falou, que a gente não consegue compreender, entender, que ninguém consegue explicar, como um miserável pecador como eu alcançou tamanha graça. É somente esse amor de Deus maravilhoso. Só que as bênçãos que o Senhor vem trazer sobre nós, as vitórias que o Senhor vem trazer sobre nós nas batalhas do dia a dia, ela é fruto sim de temor e de obediência a Deus. Não tem como vivermos uma vida cristã sem santidade. Não tem como vivermos uma vida cristã sem arrependimento. Não tem como vivermos uma vida cristã fazendo alianças com coisas que não concernem a nossa fé, que não concernem a palavra de Deus. Não tem como sermos abençoados por Deus servindo outros deuses, ou se agradando a outros deuses. Então a vida cristã é uma vida na qual nós devemos ter a consciência de que fomos chamados para o reino de Deus, para vivermos exclusivamente para Deus, seguindo os seus propósitos, os seus objetivos. E aí, meus queridos irmãos, Deus pelejou a favor do povo de Judá. E Deus deu a vitória para o povo de Judá. E foi algo muito grande, muito maravilhoso. A Bíblia diz lá no versículo 30 do capítulo 20 de 2 Crônicas o seguinte: e o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu repouso em redor. Com certeza Josafá fez um concerto com Deus, andou nos caminhos de Deus, foi temente a Deus, e Deus deu a vitória, deu a paz e deu alegria. O que eu quero destacar aqui nessa história, que está contada aqui, são algumas atitudes importantes que nós devemos ter diante de problemas que vêm sobre as nossas vidas. E às vezes são multidões de problemas, principalmente agora nessa situação econômica, financeira, nessa situação de alguns perdem emprego, outros
não sabe o que vai acontecer, ou seja, temores vêm pela frente, né? Dificuldades vêm pela frente, desafios vêm pela frente. Então, para que nós possamos também sermos vitoriosos, para que nós possamos derrotar com Deus a multidão dos desafios que vêm, é importante nós entendermos como Josafá agiu e algumas atitudes que ele teve, como ele enfrentou esses problemas, ok? Quero que vocês monitorem, por favor, o tempo para mim aí, o horário que eu estou, tá? Então, deixa a sua Bíblia aberta e nós vamos seguir aqui no texto, acompanhando o que o Senhor quer falar conosco aqui. Muito bem, então vamos falar primeiro de 3 atitudes importantes que nós devemos ter diante de problemas que muitas vezes nós achamos que não tem solução, que nós não conseguiremos resolver. Pode acontecer, irmãos. Nós, como crentes, não estamos ilesos às adversidades da vida. Somos, por graça de Deus, separados. Vivemos como santos do Senhor, santos arrependidos. Estamos no reino de Deus, mas estamos num mundo caído, num mundo onde jaz do maligno. Estamos no mundo, não somos do mundo. Então as lutas e as adversidades, elas vêm. Então a primeira atitude que Josafá tem, que é uma atitude importante que nós devemos ter, está lá no versículo 3, que diz assim: temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou um jejum. Temor, irmãos. Temor. Né? O rei, ele temeu diante daquele desafio. Ele temeu diante dessa dificuldade. São medo, temor, insegurança. São sentimentos naturais de nós que somos humanos. Não é porque ele era rei que ele não ia ter esses sentimentos. Não é porque nós somos crentes e que nós deixamos de ser humanos. Somos humanos, nós podemos ter medo, nós podemos ter receio, nós podemos ter insegurança, nós podemos muitas vezes ter atitudes que são, às vezes, até contrárias à fé que nós professamos. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Fique imaginando, Pedro teve medo quando ele foi questionado. Não era você que estava lá com ele? Não, eu não. Por quê? Porque somos humanos. Não há nada de errado em termos medo. Não há nada de errado em termos temor. Não há nada de errado em termos, às vezes, alguns momentos de vacilo. Por quê? Porque nós somos seres limitados. Nós somos humanos. E o medo, o temor, muitas vezes, nos leva à consciência de quem nós somos e de como nós estamos diante da situação e muitas vezes diante de Deus. Então, Josafá teve temor. E aí, tendo temor, com certeza ele olhou para ele, viu tudo que ele vivenciou, a repreensão que ele teve, a situação que ele estava, o desafio que ele tinha pela frente, e ele temeu. E quando ele temeu, ele buscou ao Senhor. Então você pode ter medo, você pode ter dificuldade, não tenha problema. Você deve buscar a Deus, você deve ter consciência da sua humanidade e entender que Deus está para pelejar para você. Amém? Uma outra atitude interessante que é bom para nós trazermos para as nossas vidas está lá no versículo 5 ao 9. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio do povo. E disse o Senhor, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu nos céus, tu dominas sobre todos os reinos dos povos, a tua mão, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. O que aconteceu? Josafá começou a se lembrar do cuidado que Deus teve pelo seu povo. Josafá começou a se lembrar do cuidado de Deus, de como Deus agiu no passado com aquele povo. Muitas vezes, irmãos, diante da situação do momento, nós temos a tendência de nos esquecer de que Deus continua sendo o mesmo. Nós temos a tendência de nos esquecer de quantas maravilhas Deus já realizou nas nossas vidas, de quantos livramentos Deus já fez nas nossas vidas. Deus, ele continua o mesmo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que tirou Judá lá do Egito, que separou eles do meio daquela podridão, que livrou este povo da mão
dos seus inimigos, que deu vitória, é esse Deus que ainda ama e cuida do seu povo. Então, diante de situações e de dificuldades, nós devemos nos lembrar que o Deus Todo-Poderoso ainda é o nosso Deus, que o Deus soberano ainda é o nosso Deus, que Ele já agiu de maneiras maravilhosas nas nossas vidas e que Ele irá continuar agindo para a glória e para a honra do nome dEle. Nunca, diante de desafios e de problemas, deixe de se lembrar do que Deus já fez na sua vida. É como Jeremias, ele disse, né? Nós já falamos, ele traz à memória aquilo que lhe dá esperança. O cuidado e o amor de Deus por nós sempre existirá, independente de como estamos. Deus continuará nos amando. Se estivermos errado, em pecado, Ele vai nos trazer para o seu braço, para o seu colo. Ele vai nos disciplinar, porque o Deus de amor é também um Deus de disciplina, é um Deus de justiça, é um Deus de coisa séria, e vai nos colocar nos seus braços e vai falar, vá e não peques mais. Então, tenha diante de situações, de problemas, de dificuldades e de desafios, lembrança do cuidado de Deus por você. E uma outra atitude importante que Josafá teve está lá no versículo 10 ao versículo 12. No versículo 10 ele diz assim, mas agora aqui estão os homens de Amon, de Moabe, de Monte Seir, por cujo território não permitisse que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que dele se desviaram e não o destruíram. O que foi que Josafá fez? Josafá, ele apresentou o problema a Deus. Muitas vezes nós nos desesperamos tanto diante de problemas e dificuldades que a primeira coisa que queremos fazer é resolver de qualquer modo. E às vezes procurar ajuda aonde não conseguem nos ajudar, onde não é o meio certo. Josafá, ele apresentou o seu problema a Deus. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Que multidão te cerca? Apresente a Deus o seu problema. Agora, uma coisa que é interessante nessa apresentação de Josafá, do seu problema a Deus, não foi uma apresentação determinando a vitória. Não foi uma apresentação cobrando de Deus. Não foi uma apresentação exigindo de Deus porque ele é filho de Deus, porque ele é rei, mas foi uma apresentação com humildade. Com humildade. Ele disse, vê como são, versículo 11, vê como nos dão pago vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste dar. E aí no versículo 12 ele diz assim, ó nosso Deus, não julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Josafá se humilhou, agiu com humildade, reconheceu a sua pequenez, reconheceu a sua fraqueza diante desse problema e dificuldade, confessou a sua limitação. Então, quando você tiver um problema, você tiver uma dificuldade, não se preocupe em ter receio, em ter medo. Você é humano, pode ter. Não se esqueça do que Deus já fez por você no passado e vai continuar fazendo. E também apresente o seu problema diante de Deus com humildade. Essas atitudes são fundamentais para que Deus possa vir verdadeiramente a você e te dar a vitória. E aí, diante dessas atitudes que Josafá teve, como foi que ele enfrentou o seu problema? Como foi que ele chegou a essa vitória com Deus? Lá no versículo 15 a 20, do versículo 15 ao versículo 20, é interessante esse texto, porque Deus levanta um profeta e Deus, a partir desse texto, fala um pouquinho antes que Deus iria pelejar por ele e que a vitória seria dele e que ele não teria que fazer nada a não ser enfrentar o problema. Então, lá do versículo 15 ao versículo 20, você vai encontrar que Deus fala para ele, vá de frente, vá enfrentar o seu inimigo, porque eu sou com você. E como é bom saber que Deus é conosco. Então, como que você deve enfrentar os seus problemas? Primeiro, indo de frente com os seus problemas. Encare os seus problemas. Encare os seus desafios de cabeça erguida.
Reconheça as suas fraquezas. Confesse os seus erros, os seus pecados, se for necessário. Reconheça onde você errou. Se não tem condições, chegue e fale, não tenho condições. Se o seu problema foi esse, chegue e fale, ó, o meu problema foi esse. Não arrume desculpas, não arrume muletas. Enfrente o problema de frente com a postura de quem é verdadeiramente filho de Deus. E como filho de Deus, nós erramos e nós falhamos. Nós estamos aqui, queridos, aprendendo a andar com Deus e aprendendo a viver conforme os preceitos de Deus. E nós vamos falhar muito ainda. Só iremos parar de falhar quando os nossos corpos forem transformados e quando nós chegarmos ao céu. Mas enquanto isso, somos humanos. Então, enfrente o seu problema com postura, com confiança, sabendo que Deus, Ele é contigo. Amém, querido? Olha só no versículo 20. No versículo 20, na parte A, diz assim: pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. Josafá se levantou, ouviu o conselho do profeta, ouviu o mandamento do Senhor Jesus Cristo, foi e enfrentou. Não se esconda dos seus problemas. Se for problemas, se for por conta de erros, de pecados, de falha, de má administração, seja o que for, enfrente os problemas. Peça perdão e saiba que Deus, Ele é contigo quando você age com a verdade, com a sinceridade e com o temor dEle. Segunda maneira de nós enfrentarmos os problemas, lá no versículo 20, na parte B, diz assim: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Como que você vai enfrentar os seus problemas? Enfrente os seus problemas crendo em Deus, crendo nas suas promessas, crendo naquilo que o Senhor já falou, já escreveu, né? já falou através de homens de Deus, que está registrado na palavra de Deus. Enfrente o problema crendo em Deus e nas suas promessas. Creia no amor de Deus por você, isso é importante. Creia no cuidado de Deus por você, isso é muito importante. Creia na provisão de Deus por você, isso é importante. E creia na presença de Deus em você, porque agora nós vivemos essa maravilha de apenas, não do Espírito vir sobre nós. Não precisamos mais pedir, vem Espírito. Não, porque o Espírito, ele habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E agora Deus, através do seu Espírito, habita em nós. Então, creia na presença de Deus com você, indo com você e lutando com você. Enfrente o seu problema, crendo em Deus, nas suas promessas, nas suas palavras. E a terceira lição que o texto dá para nós, como enfrentar os seus problemas, está lá do versículo 18 ao versículo 22. O versículo 21 diz assim: tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíram na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Que coisa linda e maravilhosa. Qual é a terceira forma de enfrentar os problemas? Enfrente os problemas com gratidão. Com gratidão porque Deus está com você. Com gratidão porque Deus é por você. Com gratidão porque Deus perdoou os seus pecados. Porque Deus, ele age na sua vida. E se ele está permitindo situações na sua vida, é para que você cresça a cada dia mais e possa amadurecer na fé. Seja grato a Deus porque você é filho de Deus. E a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Não permita que circunstâncias ofusquem ou lhe impeçam de desfrutar do amor de Deus para você. O amor de Deus por você dura para sempre, independente do que você venha fazer. Deus não vai deixar de amar mais você porque você faz não vai amar mais você porque você faz muitas coisas. E também Deus não vai amar menos você porque você faz menos coisas.
Deus, ele vai te amar. Se você faz aquilo que não agrada a Deus, por amor que esse Deus tem por você, confesse os seus pecados, confesse os seus erros e caia na graça do Pai. Se você está fazendo, continue fazendo mais e mais e mais, por amor a esse Deus. Como que você vai enfrentar? Em frente com gratidão e em frente louvando e adorando a Deus. O amor de Deus dura para sempre. O louvor e a adoração expressa a nossa dependência, a nossa gratidão e a nossa comunhão com Deus. Como que eu vou enfrentar os problemas? Enfrente os problemas com gratidão, louvando e adorando a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte. As 3 atitudes de Josafá foram temor. Ele teve temor. Segundo, ele se lembrou dos cuidados de Deus que teve por toda a vida dele. Tema a Deus. E se tiver dificuldades, não tenha medo de ter medo, de enfrentar o medo. Não tenha medo de ter temor. Não tenha medo de ter insegurança, porque nós somos assim. A segunda atitude foi se lembrar do cuidado de Deus por eles. Nunca se esqueça do cuidado que Deus teve e tem por você durante toda a sua vida. Às vezes, principalmente, mesmo às vezes quando você não tinha entregado sua vida ao Senhor, Deus já estava cuidando de você. E outra, apresente os seus problemas a Deus com humildade, como servo que depende do seu Senhor. Você é o servo e Deus é o Senhor. Não é Ele o servo e você o Senhor. Que fique bem claro isso, ok? E como enfrentar os problemas? Mais 3 lições que o texto nos dá também. Enfrente os seus problemas de frente. Seja eles quais forem. Reconheça os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, mas enfrente os seus problemas de frente. Segundo, enfrente os seus problemas crendo em Deus e nas promessas de Deus para você. Deus, a sua vontade é boa para você. E outra, enfrente os seus problemas com gratidão. Seja sempre grato a Deus. Sempre palavras de gratidão a Deus. Dr. Russell Shedd, eu sempre digo isso. Ele diz assim que quando um cristão faz uma murmuração, quando ele murmura, ele está fazendo uma oração para o diabo. Porque a nossa boca foi feita para louvar a Deus e não para murmurar, seja qual for a situação. Então enfrente os seus problemas com gratidão, louvando e adorando a Deus. Quero concluir dizendo o seguinte: os desafios e os problemas sempre fazem parte e farão parte da vida do povo de Deus, com ou sem pandemia. Vai acabar a pandemia e os desafios, as lutas, elas virão. Esses problemas, esses desafios, eles são permitidos para que nós possamos amadurecer. E eles cooperam para o nosso bem, para o nosso crescimento e para nos fazer avançar para o objetivo de Deus para as nossas vidas. Deus tem um objetivo para cada um de nós nas nossas vidas. E é o mesmo objetivo. É o objetivo de nos parecermos a cada dia mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, 28, eu não combinei nada com a Fernanda, viu? Eu não gosto de ficar combinando os textos aqui. Mas diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam segundo o seu propósito, que vivem segundo o seu propósito. E a Bíblia diz que o propósito de Deus é fazer com que nós nos pareçamos cada vez mais com Cristo Jesus. Esse Jesus que morreu naquela cruz e ressuscitou, ele prometeu e é verdade. Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Ele, através do seu Espírito, habita em nós. Hoje nós estamos no seu reino, hoje nós somos do Senhor. E a vida que esse Deus quer para nós é uma vida abençoada, é uma vida abundante, e é uma vida de nos conduzir a vitórias para a glória do Senhor e desfrutarmos da paz que somente o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Que você possa enfrentar os desafios da Covid, da pandemia e do dia a dia, entendendo que Deus te ama e que Deus tem o melhor para você e para a sua família e para os seus planos. Amém? Quero orar com você. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido muito bom para nós. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem estado conosco nas lutas e nos desafios que vêm sobre nós,
ó Deus, dia a dia. E nós queremos nos render ao Senhor, nos entregar ao Senhor. Nós queremos louvar ao Senhor e dizer que em Ti, somente em Ti, é que nós confiamos. Que essa semana seja uma semana abençoada e abençoadora por parte de nós que somos o Teu povo. Que o grande amor de Deus, que a paz que somente o Senhor Jesus Cristo pode dar, que o consolo e o conforto do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor reunida neste momento. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar cantando um hino, não é isso? Vamos lá então. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vai lá. Amém, graças a Deus. Vamos esperar o Guilherme. Guilherme está atrapalhado hoje, irmãos. Voltei, gente. Eu passo aqui. Eu não tive o que ter. Ah, minha Bíblia ficou lá. Opa. Deixa eu dar um abraço aqui pro Sander. Lenita, Deus abençoe. Obrigado, Leudo, por estar sempre com a gente. Dora, Karina. Enquanto ele se arruma ali, eu posso falar um pouquinho. Fala quando você quiser. Ah, Deus abençoe, queridos irmãos. Américo, Deus abençoe. As tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro,
tá agradecendo pelo hino que é lindo. É lindo mesmo, nosso Deus maravilhoso, digno de ser louvado, irmãos. Nós nos vemos na quarta, depois na quinta, não sei quem será, ainda não temos a informação, já Nelson está escondendo aí, fazendo suspense. Quem será na quinta-feira? Ah, não! Não pode Eu falar. Eu Mas sei, não pode falar. a gente não vai falar. Só amanhã vocês vão saber. Na quinta-feira vai ser muito bom também. Beijo, Valeu, irmãos. gente. Fica com Deus.